Boa noite. Está começando o Trabalho e Justiça, uma parceria da Escola da Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. No programa de hoje, você vai acompanhar uma entrevista que fizemos com o Dr. Estevão Malé. Teremos também o Dr. Ricardo Verta Ludovici, juiz do trabalho da 2ª Vara de São Vicente, falando sobre seguro-desemprego. O desemprego é hoje uma grande preocupação para muitos brasileiros. E é justamente nesse contexto que o seguro-desemprego assume importância vital na vida de um número crescente de pessoas. Para falar sobre isso, convidamos hoje o Dr. Ricardo Verta Ludovici, juiz do trabalho da 2ª Vara de São Vicente. Tudo bem, doutor Ricardo? Muito bem, Wagner. Você? Tudo bem, obrigado. Bem, o século XXI mal começou e já é apontado por especialistas mundialmente como o século do desemprego. Por que isso acontece? Essa denominação para o novo século do desemprego, ela vem exatamente de estudos que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, realizou nos últimos 5 anos e que indicam que 30% da força mundial de trabalho no planeta está desempregada, né? Isso dá em torno de 1 bilhão de seres humanos. Daí essa denominação, século do desemprego. No caso específico do Brasil, onde o desemprego também é uma questão muito grave, o seguro-desemprego é um dos poucos mecanismos em amparo ao trabalhador. O senhor até já escreveu um livro sobre isso. Mas afinal, no que consiste o seguro-desemprego? O seguro-desemprego, Wagner, consiste num benefício previsto na Constituição do país, em leis ordinárias, mediante o qual o governo federal vai pagar por um tempo determinado um valor ao trabalhador que perdeu o seu emprego. Doutor Ricardo, quem o administra e de onde vêm os recursos para o pagamento do seguro-desemprego? Os recursos vêm de um fundo governamental, cujo nome é FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que atende outras questões, não só do seguro-desemprego, e a administração do seguro-desemprego é feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sendo que na parte bancária de pagamento é assistido pela Caixa Econômica Federal. E quais são os pré-requisitos para alguém candidatar-se a receber o seguro-desemprego? O mais importante deles, Wagner, é que este desempregado tenha trabalhado com registro em carteira do trabalho e previdência social, CTPS, né? Ele deve ter sido dispensado há mais de um mês, ter trabalhado neste emprego por pelo menos 6 meses e nos últimos 2 anos ele deve haver trabalhado com registro pelo menos 15 meses. Esses são os requisitos. Doutor Ricardo, aquele empregado que pede demissão, ou então aquele que é demitido por justa causa, esse tipo de empregado tem direito ao seguro-desemprego? Os 2 tipos de trabalhador que você está citando, Wagner, ambos não têm direito a esse benefício. Primeiro porque ele mesmo que manifestou interesse em deixar o emprego, então não é desempregado. E aquele que foi mandado embora por justa causa é que ele cometeu algum ato faltoso de acordo com a lei, que autorizou ele ser mandado embora sem receber nenhum direito. Esse também não tem direito ao seguro-desemprego. Quais os documentos necessários e aonde o desempregado deve apresentar-se para pleitear o seguro-desemprego? Os documentos a serem levados pelo desempregado perante a Caixa Econômica Federal são 4, não é? 2 que são mais conhecidos, que é a própria carteira do trabalho e previdência social, né? O outro é o termo de rescisão do contrato de trabalho, mediante tem ali a declaração que ele foi mandado embora e quanto ele recebeu por isso, e outros 2 documentos específicos do seguro-desemprego, que são a comunicação de dispensa, não é? E outro que é o documento de pagamento do seguro-desemprego. Quando a pessoa deixa de receber o seguro-desemprego devido a alguma irregularidade praticada pelo seu ex-patrão, como ela deve agir? Aí nós temos uma questão que é controversa, né? Não é pacífica perante os tribunais, né?
o entendimento que predomina é no sentido que houve aí perdas e danos em razão de ato do ex-empregador. Então, ele provavelmente deve ser condenado a indenizar o valor que o governo federal pagaria ao desempregado a título de seguro-desemprego. Essa é a corrente que predomina hoje, Wagner. Doutor Ricardo, e o que o trabalhador pode fazer para recuperar o seu direito de pleitear o seguro-desemprego? Aqui nós temos que abrir um parêntese, né, para condenar assim, de maneira veemente essa principal forma que acaba obstando o acesso ao seguro-desemprego, que é o trabalho sem registro em carteira do trabalho e previdência social. Isso, evidentemente, é uma irregularidade básica que tem que ser criticada e combatida, algo que não deve ocorrer. Todo trabalhador empregado ele tem o direito fundamental ao registro, né? Que, como você vê, vai causar a ele, a ausência do registro, uma série de prejuízos, dentre os quais este aí. Né? Se suceder do trabalhador, lamentavelmente, sem registro, ser dispensado, né? E aí, naturalmente, como não tem o registro, não terá aqueles documentos que a gente referiu para ingressar com o pedido na Caixa Econômica Federal. Aí o trabalhador terá que ingressar com uma ação judicial perante a Justiça do Trabalho, postulando a declaração desse vínculo de emprego, o que vai trazer o direito ao registro e o direito à indenização do seguro-desemprego, que ele não pôde ter acesso perante o governo federal por causa da omissão do patrão, que é até uma omissão absolutamente ilegal, né, e reprovável sob todo ponto de vista, viu, Wagner? Quer dizer, ele vai reivindicar não só o seguro-desemprego, mas os demais benefícios a que teria direito caso fosse um trabalhador registrado oficialmente. Exatamente, o seguro-desemprego, a indenização respectiva, vai ser um dos acessórios que vai seguir o principal, que é o pedido de declaração judicial da relação de emprego e posterior assinatura da carteira profissional que não foi passada no momento oportuno. Doutor Ricardo, e quais são as atitudes do empregador que acabam depois impedindo que o seu ex-funcionário receba o seguro-desemprego? O não registro em carteira do trabalho é o principal, e o outro que também ocorre é não haver o fornecimento quanto da saída do empregado, né, quando ele é mandado embora, desses dois documentos que eu mencionei, a comunicação de dispensa e o documento de pagamento do seguro-desemprego, para ele poder se dirigir à Caixa, sem os quais ele não vai poder ser atendido lá. E existe algum outro mecanismo que auxilie a pessoa que fica desempregada? Olha, Wagner, infelizmente não. Aqui, pela legislação brasileira, existe uma facilidade muito grande do empregador dispensar o seu empregado e, infelizmente, além do seguro-desemprego, nada mais existe. É por isso que a Justiça do Trabalho é conhecida também como Justiça do Desemprego, porque normalmente é um local que o desempregado acorre para interpor alguma ação judicial. Agora, doutor, duas informações de ordem prática. Qual o valor e durante quanto tempo alguém pode receber o seguro-desemprego? O valor e os períodos, eles são variáveis conforme a região onde estiver o desempregado, e são alterados periodicamente. Em tese, o valor nunca vai poder ser inferior a um salário mínimo vigente, né, atualmente R$ 181, e o período de concessão também, em regra, varia de 3 a 5 meses, Wagner. E esse benefício, ele é transferível em alguma hipótese? De acordo com a lei, o seguro-desemprego é pessoal e intransferível como uma regra. Como uma exceção, se o segurado falecer ou se ele for acometido de uma doença grave, a critério das autoridades, poderá haver a transferência para a pessoa que a autoridade entender cabível. Seria, então, o herdeiro desse benefício. Os trabalhadores domésticos e rurais também têm direito ao seguro-desemprego? Os rurais, eles têm o mesmo direito do trabalhador urbano. Normalmente tem acesso ao seguro-desemprego, trabalhador da cidade. Agora, já quanto aos domésticos, que são um contingente grande, infelizmente eles só terão acesso ao seguro-desemprego se
o empregador tivesse utilizado de uma faculdade legal que começou de 2000 para cá, no sentido dele também contribuir para o FGTS. Então, resumindo, o rural sempre, o doméstico apenas se ele também fizer parte do sistema do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que atualmente é facultativo para os domésticos. Doutor Ricardo, com a sua experiência nessa área, o que poderia ser feito para melhorar as condições sociais do trabalhador desempregado aqui no Brasil? Se existe uma corrente no sentido de que o seguro-desemprego ele tem que ser acompanhado por duas medidas que não existem aqui no Brasil, né? Elas seriam no sentido de tanto os empresários, os empregadores, como o governo realizarem um plano, né, de melhor qualificação de mão de obra, né, e um serviço de emprego. Então, com isso, se recepcionaria aquele pessoal que todo ano ingressa no mercado de trabalho com uma melhor qualificação e se daria ao desempregado uma colocação já indicada de comum acordo entre o governo e os empregadores, que são os empresários. Esse é o que se sugere a nível de ensino mesmo. Para encerrar, doutor Ricardo, o senhor escreveu um livro sobre o seguro-desemprego. Daria para o senhor falar um pouquinho sobre o perfil dessa obra, a quem ela se destina? A obra, Wagner, é esta aqui, né, é o seguro-desemprego da editora Atlas, né, e ela é fruto de um resumo do meu trabalho na pós-graduação na PUC, aqui de São Paulo. Esse livro é destinado a todo aquele que tem qualquer interesse sobre o tema do seguro-desemprego e sobre o desemprego, né? Naturalmente, ele é mais indicado aos advogados, juízes, promotores e estudantes de direito, né? Porque ele faz um estudo desde a história do emprego, desemprego e do seguro, até a situação atual no Brasil e no mundo sobre esse tema, Wagner. Muito obrigado, doutor Ricardo, pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado. Você está assistindo ao programa Trabalho e Justiça. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos em seguida. Uma seleção das questões mais recentes e polêmicas da área. E isso diante das constantes mudanças na legislação trabalhista. Em resumo, é isso que você encontra no livro Tendências do Direito Material e Processual do Trabalho, volume 2. Elaborada por renomados juristas do setor, a obra é um verdadeiro guia para o profissional interessado em acompanhar os novos rumos nas relações de trabalho em tempos de globalização. Quais as mudanças mais recentes e importantes na legislação trabalhista brasileira? O que se pode esperar nesse campo daqui para frente? Bem, para responder a questões como essas, convidamos ao programa de hoje o advogado Estevão Malé, professor de Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo. Como vai, doutor? Tudo bem. De que forma o senhor vê as relações de trabalho no Brasil de hoje? Devo dizer que vejo com alguma preocupação. O trabalho não é simplesmente uma forma de produzir riquezas, é também uma forma de distribuir na sociedade as riquezas que são produzidas. E no Brasil hoje essa função não tem sido bem desempenhada. Há um problema crônico, grave e antigo de concentração de renda em nosso país. Isso se deve a muitos fatores e também à situação que nós encontramos no campo das relações de trabalho. É sabido que no Brasil existe um número muito grande de trabalhadores no mercado informal, ou seja, trabalhadores que não têm carteira assinada, que não têm fundo de garantia, que não têm 13º, que não têm férias e muitas vezes que não têm proteção
quando confrontados com uma adversidade, como por exemplo o desemprego, ou uma doença, ou um acidente. E isso cria uma situação de instabilidade social que nós podemos constatar simplesmente andando pelas ruas. E mais ainda, essa situação acaba gerando um problema adicional, porque o trabalhador que não tem os seus direitos respeitados, quando deixa de prestar serviços, naturalmente procura a reparação à lesão que sofreu buscando o poder judiciário. E o resultado disso é que o poder judiciário trabalhista recebe dezenas, milhares e milhões de ações todos os anos em que os trabalhadores reclamam a não satisfação de direitos. E evidentemente que não há como julgar num prazo adequado essas ações. Quer dizer que problemas estruturais no Brasil, alguns deles crônicos até, acabam desaguando na área trabalhista? Inegavelmente, é isso que nós constatamos com facilidade nos dias de hoje. Muitas ações e um descumprimento da legislação de modo bastante disseminado. Vem sendo feita alguma coisa pelo nosso legislador para modificar esse quadro, sobretudo na área trabalhista, professor? Recentemente foram aprovadas duas importantes leis que tentam, de algum modo, remediar essa situação. A primeira envolve a criação das comissões de conciliação e a segunda diz respeito à previsão de um procedimento mais simples para o julgamento das causas trabalhistas. O rito sumaríssimo, por exemplo, foi criado para facilitar as coisas, mas nem sempre isso acontece. Por quê, doutor? É verdade, esse procedimento mais simples, criado para permitir um julgamento mais rápido das causas trabalhistas, não atingiu o resultado esperado. A despeito do esforço do juiz, do empenho dos juízes na apreciação dos processos, eles são tão numerosos que mesmo as simplificações realizadas não permitiram e não permitem a conclusão rápida dos processos. E há um outro ponto que se verifica na legislação brasileira há muito tempo e que cria um obstáculo significativo para a conclusão rápida de qualquer processo. É que há um apego extremo do legislador brasileiro aos recursos. Cabe recurso de tudo, cabe sempre mais uma impugnação e com isso os processos nunca chegam ao seu término. Há pouco tempo noticiou-se que o Superior Tribunal de Justiça em Brasília ficou mais de 2 horas julgando uma causa que envolvia uma discussão a respeito de um papagaio. Agora, imagine uma corte superior do país, com sede em Brasília, discutindo durante tanto tempo uma questão com uma importância tão reduzida como essa. E o mesmo ocorre, muitas vezes, no campo das relações trabalhistas. Processos em que se discutem R$100, R$200, R$300 se prolongam por anos e podem chegar, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. E daí porque não há como, muitas vezes, mesmo com um empenho firme dos juízes, permitir uma rápida conclusão desses processos. E as comissões de conciliação? Esse mecanismo vem funcionando na prática? Também em torno das comissões de conciliação criou-se uma expectativa muito grande. A ideia era a de que, com uma alternativa à solução pelo Poder Judiciário, poderia chegar a um resultado mais rápido na solução das controvérsias. Mas o que se verifica é que algumas organizações sindicais não estão preparadas para a missão que lhes foi atribuída. E, na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil tem recebido denúncias de comissões que são criadas muito mais para receber recursos e angariar dinheiro do que propriamente para conciliar trabalhadores e empregadores. Recentemente chegou ao conhecimento da Ordem um caso em que a comissão cobrava para realizar a tentativa de conciliação R$150 e sem o pagamento dessa importância sequer recebia as partes. Ora, muitas vezes as causas que são levadas às comissões são de valor muito reduzido. Imaginar que alguma das partes pode